Instantinho. Pode ficar assim? Então, boa noite a todos, uma grande satisfação. Obrigado pela presença de todos. Primeiramente, agradecer ao professor Aldir, a grande honra pessoal, profissional, tê-lo aqui com a gente, né? Eu acho que o professor Aldir já cada vez mais se torna uma grande referência nacional aí dentro da implantodontia. Tem muito o que ensinar para todos. E muito obrigado, professor, pela sua disposição aí de estar aqui com a gente. E o professor Aldir, ele vai apresentar não tem parede vestibular, implanto ou regenero? Muito obrigado, professor. Professor João está aí também. Maurício, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a você, ao João, e ao Edson também, por esse convite. É um prazer especial, dado ao carinho que eu tenho por você, em particular, que já conheço de bastante tempo, né? Então, sempre que precisar, sempre que me chamar, estarei aqui pronto a participar e colaborar no que for possível. Eu escolhi esse tema porque é um tema que vem acompanhando a implantodontia durante muito tempo, então por isso eu escolhi esse tema. Mas antes de começar, eu gostaria de falar que eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, né? Boa parte das pessoas que estão aqui sabe. E agora, recentemente, nós alteramos o nome do curso para CEPIM. Viramos um centro de ensino e pesquisa em implantodontia. Então, estamos desenvolvendo pesquisa. Já desenvolvimos antes, né? Mas agora com um foco maior na parte também de pesquisa. Estamos capitaneados pela professora Priscila Casado, que é a nossa coordenadora, e fizemos uma reforma estrutural na nossa casa e estamos convidando a todos, inclusive você, Maurício, João e o Edson, para visitar lá a nossa nova casa, que é a nossa casa antiga, mas um pouco reformada. Mas teremos o maior prazer em recebê-los. Inclusive, já conversei com o Maurício antes sobre alguns possíveis projetos que a gente possa desenvolver junto da UF e a Lácia. Bom, então, eu fiquei pensando sobre o que falar e decidi falar sobre esse tema, porque e fiz uma pequena linha do tempo. Peraí, não estou conseguindo passar. Passou uma pequena linha do tempo sobre como isso caminhou durante esse período. Desde o início, vamos dizer assim, da implantodontia óssea integrada aqui no Brasil, que foi perto dos anos 90, em que já os trabalhos de Neves e Melanie e Newman sobre regeneração óssea guiada para se restabelecer um novo rebordo para a instalação de implantes, em que se lançava a mão de biomateriais e alguns tipos de membrana. Naquela época, principalmente a membrana carro-chefe era a Gore-Tex, que infelizmente saiu do mercado, mas hoje a gente tem um número, obviamente, maior e cada vez melhor de biomateriais para as nossas regenerações ósseo-guiadas. Entendam que, apesar de ser uma linha do tempo do que eu estou falando aqui, do que eu estou propondo, nenhum dos procedimentos estão contraindicados. Mas houve uma evolução, tanto quanto na parte biológica do processo, quanto na parte de biomateriais. Então, nós tivemos, nesses anos 90, uma parte de ROG muito intensa de reconstrução dos rebordos. Por volta dos anos 2000, Craig-Misch preconizou a utilização de blocos, blonques também, dentro de seios, mas a utilização de blocos oriundos normalmente do ramo da mandíbula, em que eles eram parafusados no leito das maxilas, que eram atróficas, para posteriormente receber esses implantes. Ainda são utilizados, não estão contraindicados, mas hoje, cada vez menos se lança a mão dessa técnica de enxertos em blocos, apesar de serem eficazes. Mas temos hoje biomateriais e técnicas de regeneração que
vão suprir a necessidade que o bloco era indicado. Quando a gente tinha uma saboneteira, quando a gente tinha uma perda óssea vestibular muito grande, nos anos 2000 não se cogitava, era um enxerto em bloco. Não se pensava em outra coisa. Fazia-se um enxerto em bloco, esperava-se 5 a 6 meses para, posteriormente, entrarmos com o implante. E o que a gente tinha, na maioria das vezes, era como está essa foto aí. Um padrão ósseo completamente diferente do sítio receptor. Em 2009, os irmãos Rosa lançaram a técnica da RDI, que seria a regeneração dentoalveolar imediata, em que utilizavam-se de fragmentos da região de Tuber, que trazia com ele uma parte medular, com um estroma medular, com células altamente osteogênicas e que tinham resultado, que obtiveram um resultado maravilhoso naquela época. E, em 2013, uma técnica que veio sendo desenvolvida durante muitos anos pelo professor Luiz Danta, que, infelizmente, nós o perdemos no ano passado, se não me engano, e que agora ela tem sido divulgada pelo professor Guaracilei, que, inclusive, já falou aqui nos encontros da LACER sobre essa técnica, que é a RAPG, que a gente vai falar. Como ele já falou, não faz sentido eu entrar nos detalhes, até porque ele tem a propriedade de falar dessa técnica. Eu vou colocar como exemplo de alternativa para a solução desse problema, que é a da falta da parede vestibular. Então, qual seria a ponta do iceberg dessa história? Não tem parede vestibular. Ou, se eu tenho parede vestibular, o que vai acontecer com essa minha parede vestibular, principalmente dos dentes anteriores, quando eu faço a exodontia desse dente? Então, o que eu tenho que atentar quando eu não tenho a parede vestibular? Primeiramente, qual o nível do defeito? A que nível está o defeito dessa parede? Está no nível cervical da raiz? Está no nível médio, no nível apical, ou além do nível apical? Então, para cada tipo de nível de defeito, eu terei uma indicação de um procedimento ou outro. Como está a inserção óssea nas proximais desse defeito? Estão no nível adequado? Ou seja, eu tive uma perda dessa inserção, essa inserção teve uma migração para a apical. Quanto mais para a apical for a inserção óssea dessas paredes proximais ao defeito, pior seria o resultado estético para o caso que eu vou escolher para fazer. E é possível obter estabilidade primária, ou seja, para eu instalar o implante, eu tenho que ter necessariamente uma estabilidade primária. Se eu não tiver uma estabilidade primária, não vale a pena instalar esse implante. Então, dependendo do defeito, da altura desse defeito, eu posso ter uma facilidade de estabilidade primária ou não. Então, isso é uma das coisas que vai definir o tipo de planejamento que eu vou executar. Então, em situações que eu não tenho já, inicialmente eu não tenho a parede vestibular, eu preciso definir em que altura está esse defeito. Então, numa situação normal, retirada do livro do Zé Carlos Martins Rosa, eu tenho o nível ósseo aproximadamente 3 milímetros abaixo da margem gengival. Isso numa situação normal de periodonto normal. No defeito que ele chama de R1, o Rosa, eu tenho a perda óssea alveolar no terço cervical da raiz. Então, quando eu tenho um defeito como esse, eu consigo fazer a instalação do meu implante e a regeneração dessa parte desse defeito, desse terço cervical dessa raiz, associando biomateriais, ou posso também associar um fragmento da tuberosidade, que é muito pequeno para utilizar nessa proporção. Mas existem alguns detalhes que eu vou ter que me ater em relação mesmo com a perda óssea no terço cervical dessa raiz, que a gente vai discutir em cima de alguns artigos que eu vou apresentar aos senhores. Então, aqui uma imagem de uma perda óssea no terço cervical de um dente que está fraturado. Quando eu tenho um defeito alveolar R2, eu já tenho uma perda óssea ao terço médio da raiz.
Aqui, um fragmento ósseo oriundo da tuberosidade passa a ser bem interessante, porque eu já tenho uma profundidade em que eu devo utilizar esse fragmento deve ser utilizado 3 milímetros abaixo da margem gengival. Então, o tamanho do meu fragmento é de acordo com o defeito que eu tenho. Com um defeito mais ou menos parecido com esse desse dente elemento 21. Em o defeito R3, eu já passo a ter uma perda óssea alveolar que vai até o terço apical da raiz. Excelente indicação para a técnica RDI. E excelente indicação para a técnica RAPG. Sendo que a RAPG, eu realizaria o procedimento da confecção do provisório, que é uma técnica que reconstitui esse alvéolo proteticamente, através que chama regeneração alveolar proteticamente ligada. Então, eu consigo trazer a recuperação desse rebordo e, com isso, evitar a utilização de biomateriais, ficando somente com o osso natural. Mas, se eu tenho uma quantidade óssea que me permite uma estabilidade primária inicial, eu posso instalar o meu implante e realizar uma técnica RDI, que seria a restauração dentoalveolar imediata, técnica conhecida como técnica do Rosa. Então, aqui eu tenho um defeito indo até o terço apical dessa raiz, na qual, nesse caso, aí foi feita a RDI. E, por último, dentro desses defeitos alveolares vestibulares, existem ainda outras 2 classificações, a 5 e a 6, mas que estão respectivamente ligados a defeitos interproximais, e a 6 é um defeito palatino. Mas aqui a gente está falando de parede vestibular. Então, o último defeito seria o defeito alveolar R4, em que a perda óssea alveolar se estende além dos limites da raiz. Geralmente, nesse caso, eu tenho uma alteração do contorno gengival. Então, quando eu tenho um defeito, eu tenho uma sondagem, a minha sondagem é muito profunda, e eu tenho um defeito, uma alteração desse contorno gengival, geralmente a perda óssea se estende além da raiz, como num caso como esse aqui. Então, eu fiz uma revisão de alguns artigos para a gente avaliar. Esse trabalho do Kahn foi um estudo que avaliou clinicamente as dimensões das mucosas perimplantares em torno dos implantes unilaterais anteriores, de 2 estágios. E a influência do biotipo perimplantar desses pacientes. E aí o que ele viu? Que a dimensão vestibular média da mucosa perimplantar de implantes de 2 estágios é ligeiramente maior que a dimensão média do complexo dentro gengival. Então, eu tenho mais tecido perimplantar do que no dente. O nível da papila interproximal do implante é independente do nível ósseo proximal próximo ao implante, mas está relacionado ao nível ósseo interproximal próximo ao dente adjacente. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse esquema aqui, nessa gravura, DD e MD são mais importantes do que DI e MI para a manutenção de um perimplante saudável, para a manutenção de um colarinho mucoso ao redor desse abutment que me dê estética, que me devolva a estética ao meu paciente. E essas dimensões foram encontradas de uma maneira melhor quando o periodonto é mais espesso do que em um periodonto fino. Então, periodontos espessos, eu tenho o resultado mais previsível, principalmente quando os níveis ósseos, o nível ósseo MD e DD, estão no nível normal. Então, eu sondo esse nível ósseo para ver se a altura desse nível ósseo está satisfatória para eu desenvolver a minha restauração e obter a estética que eu tanto necessito. Então, dentro dos limites desse estudo, concluiu-se que a dimensão facial média da mucosa perimplantar em implantes é ligeiramente maior do que a dimensão média em complexo dentro gengival. E o nível da papila interproximal do implante é independente do nível ósseo proximal próximo ao implante, mas está relacionado ao osso interproximal,
o nível próximo aos dentes adjacentes. Esse é o mais importante. E em todos os locais avaliados, a maior faixa de mucosa periimplantar foram observadas na presença de biotipo espesso em comparação ao biotipo fino. Então, esta parede vestibular, que é chamada de bundle bone, é uma parede extremamente fina e que sofre uma reabsorção óssea pós-extração praticamente imediata. E essa redução é por volta de 50% dessa parede. Então, após uma extração, eu tenho uma perda de volume do lado vestibular em torno de 11% a 22% na vertical, e em torno de 29% a 63% na horizontal durante os primeiros 6 meses. Ou seja, espera-se uma perda da largura da crista óssea, principalmente do lado vestibular, até 50%. Isso segundo Araújo e Linde. Então, o que é mais comum de acontecer numa restauração em que se tem parte da parede vestibular é que esta parede vestibular restante, remanescente, ela seja reabsorvida. E isso é praticamente impossível de ser impedido, configurando um aspecto ao vestíbulo, como está aparecendo nessa gravura. Há uma perda de espessura nessa região. E isso por quê? Porque quando eu faço a extração, eu vou perder o meu ligamento periodontal, que é quem dá o suprimento sanguíneo àquele osso, que é um osso fascicular vestibular. Então, para eu manter esse osso, o meu suprimento sanguíneo foi retirado. E isso tem impacto direto na manutenção dessa parede óssea vestibular. No caso de implantes imediatos, a instalação de implante imediato não preserva o osso alveolar, porque o implante não fornece suprimento sanguíneo ao osso. Então, essa ideia de que eu vou instalar um implante para manter o osso, você não conseguirá manter essa vestibular. Essa perda de volume ao redor dos implantes vai acontecer de qualquer maneira. Óbvio que existem algumas maneiras de minimizarmos essa perda através de alguns procedimentos. Então, a reabsorção óssea inevitável ocorre quando o dente geralmente é extraído. E esses eventos não são evitáveis se o implante for colocado no momento da extração. Existem alguns protocolos publicados para corrigir esses eventos, como realizar um enxerto conjuntivo no momento da instalação de um implante imediato. Mas tem grande possibilidade que ocorra uma recessão dessa margem gengival, principalmente se for associado a um biotipo periimplantar fino, ou periodontal fino, anteriormente. Portanto, pode-se afirmar que implantes imediatos em um biotipo fino não são um tratamento previsível, e outras opções de tratamento devem ser consideradas. Esse artigo ele falou do efeito de colocar um enxerto de substituição óssea em espaço em implantes imediatamente colocados em um alvéolo. Então, avaliou o valor desse enxerto que vai ser utilizado como substituto. E chegou à conclusão que, sim, eles devem ser utilizados. Eles vão minimizar essa perda, mas eles não vão evitar essa perda. A dimensão da crista horizontal sofre alterações marcantes durante a cicatrização, principalmente no aspecto bucal da crista alveolar, onde a redução foi de 29% do grupo teste e 38% do grupo controle, sendo essas estatisticamente significativas. Foi ainda mais pronunciado em locais de maxila anterior com fenotipo mais fino. Ou seja, a avaliação do fenótipo é fundamental no planejamento desse caso, ou para eu dar uma previsibilidade do sucesso desse caso. Então, eu não posso prometer resultados estéticos maravilhosos em periodonto fino ou perimplante depois fino. E a instalação de um implante concomitante ao enxerto, o uso de um enxerto conjuntivo concomitante à instalação de um implante é extremamente interessante. Além disso, nesse artigo de David, ele fala o seguinte, que a instalação de um pilar definitivo tem um caráter fundamental para se criar uma câmara. Que nessa câmara, que seria
relacionada ao espaço biológico seria um fechamento tridimensional com esse pilar definitivo. E isso traria um resultado estético melhor, principalmente se eu associar a ele um enxerto conjuntivo. Então, toda vez que eu instalar um implante unitário imediato anterior, com ou sem parede vestibular, ele deve ser associado a um tecido conjuntivo, ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Ok? Técnica essa que deve ser preconizada nos cursos e também nos consultórios, porque é de fácil execução. É muito simples fazer um enxerto conjuntivo, não há grande dificuldade. Não há necessidade de ser um especialista em periodontia para se realizar um enxerto conjuntivo. Então, quais seriam os cuidados ao planejar implante com o intuito de melhorar esse perimplante desse meu trabalho? Primeiro, avaliar a altura da inserção óssea dos dentes vizinhos. Ou seja, isso aqui é mais ou menos uma orientação do que ver no caso do seu paciente para que você tenha um resultado estético favorável ao caso que você está fazendo. Ou seja, avaliar aquela altura da inserção óssea do dente vizinho, sempre que possível, instalar provisórios imediatamente. Se você puder instalar um provisório em que o componente seja instalado e não seja removido, e que esse provisório seja parafusado, perfeito. Seria a melhor solução para o seu caso. Associar um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial à instalação de implante. E preencher o gap entre o implante e o osso alveolar, qualquer que seja o espaço. No passado não muito distante, a gente tinha uma regra de que gaps com menos de 1,5 milímetro nós não preenchíamos. E gaps acima de 1,5 milímetro nós preenchíamos com biomaterial. Hoje, qualquer que seja o gap, deve ser preenchido de biomaterial. Então, não se omitam de preencher o gap entre osso alveolar e implante dentário. Então, para não ficar a gente só falando de teoria, vamos ver uns casos clínicos daqui para frente e a gente pode ir discutindo. E, Maurício, se alguém quiser perguntar alguma coisa durante a apresentação dos casos, é só você me parar. Não tem problema parar, não. Combinado. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, esse caso número 1 foi um caso feito em 2013, em que a paciente tinha uma perda óssea vestibular e palatina, que é uma situação muito complicada para reabilitar. Mas reparem um detalhe, a inserção óssea nos dentes proximais está favorável. Ela está no nível normal. Então, a chance de eu ter sucesso na minha regeneração será grande. Mas, infelizmente, eu não posso instalar um implante imediato nesse caso. Apesar de ter uma altura óssea acima do ápice do implante, a distância do implante para o osso alveolar vai ficar muito grande. E aquele artigo que eu acabei de mostrar, do Degide, ele preconiza a utilização de implantes estreitos. Então, implantes para a região anterior, de lateral a lateral, eu indicaria implantes de 3,5 ou 3,3 milímetros. Ok? Para que eu tenha mais osso ao redor do meu implante e, com isso, eu consiga um resultado estético mais favorável. Então, aqui nesse caso, a opção, aí uma perda óssea que ele tinha marcada, infelizmente essa tomografia não está das melhores, na imagem, infelizmente. Esse era o aspecto clínico, isso em junho de 2013. Fizemos a opção por realizar uma RDI, uma técnica do Rosa. Foi avaliado a presença desse osso da tuberosidade, não tinha grande disponibilidade óssea, mas o pouco que tinha de disponibilidade óssea nós conseguimos remover um cinzel em forma de goiva, aí o fragmento dentro do Potsdapen. Essa é a parte cortical e a parte medular. Reparem que esse estroma que acompanha o fragmento, ele não deve ser removido de jeito nenhum. Ele deve ser mantido ali e
preferencialmente quase que tocar o mínimo possível nele. E aí, após definir o tamanho do defeito, foi feita a osteoplastia desse fragmento. Esse fragmento já apresentava uma convexidade que acabou ficando interessante, e ele foi posicionado pela vestibular. Utilizamos um biomaterial, o biomaterial foi colocado juntamente com outros fragmentos oriundos da tuberosidade, dentro daquela osteoplastia, sempre sobra um pouco de osso autógeno, que foi misturado nesse biomaterial. E para o fechamento, utilizamos uma membrana de colágeno, e para o fechamento da ferida, foi feita uma desepitelização em formato de trapézio no palato e virado esse retalho para cobrir essa área enxertada. Aí, um mês após, foi feita uma prótese adesiva, um mês após o procedimento, e aí 6 meses após o procedimento, na reabertura para a instalação desse implante. Então, na reabertura, o aspecto que a gente tinha é esse. Eu tenho o nível ósseo que estava preservado, mantendo o meu nível ósseo do enxerto. Foi instalado o implante, e após a instalação desse implante, foi feito um pouco mais de biomaterial nessa vestibular. Aí é o aspecto radiográfico do implante instalado e o defeito anterior. E o resultado final foi feito também enxerto conjuntivo, que não está aqui na sequência. Então, esse foi o resultado final dessa enxertia, feita na técnica da RDI, e a recuperação do volume vestibular desse elemento dentário. Então, a comparação de como era o defeito e de como a gente recuperou esse defeito, com regeneração auxiliada a partir de uma RDI, utilizando uma área doadora, que é a área de Tuber. Um outro caso, aqui é o autor da técnica, José Carlos Martins da Rosa, e fez esse primeiro relato na Implante News, que tem esse artigo. Aquele que tiver interesse de ler esse artigo, entre em contato com o Maurício pode me passar o e-mail, eu mando o artigo. Inclusive todos os artigos que estão aqui. Esse caso foi feito na BO de Niterói, na época que a gente estava trabalhando na BO de Niterói. Era uma fratura de um incisivo. A área de tuberosidade já era diferente, era uma tuberosidade vantajosa, havia um excesso de osso, o que facilitou bastante na hora da obtenção. E aí a fratura, já havia uma fístula. Esse é um paciente de curso, entendam, por favor, o defeito, a remoção dessa raiz, a remoção desse tecido de granulação, a sondagem, e aí é um mapeamento. Na técnica da RDI, a gente entra com a sonda, suja essa sonda de sangue e volta pela vestibular para mapear, e com isso eu ter uma ideia do tamanho desse defeito, tanto em extensão, em comprimento, quanto em largura. E aí eu vou tirar sempre um fragmento 3 milímetros maior do que a largura e 3 milímetros menor do que a extensão até a margem gengival. Então, aí, a mensuração, tanto do ápice quanto da cervical, a perfuração para a instalação do implante, um pino de paralelismo para saber se o implante estava posicionado adequadamente, o preparo, a instalação de um implante Cone-Morse, o torque de instalação de 45 newtons, para que eu posso... a gente sabe que acima de 32 newtons a gente pode ativar imediatamente, mas aqui entenda que eu não tinha parede vestibular, então o torque é interessante que você tenha 45 newtons. Foi utilizado um pilar, uma união universal, para que não fosse removido posteriormente, apesar de ser cimentado, o que não é interessante em instalações imediatas de implante. Eu sempre prefiro
instalar implante imediato com um pilar, com uma prótese provisória parafusada. A desvantagem é que eu tenho que tirar esse implante, tirar esse componente, substituir por um outro componente. Aqui, esse componente vai naquele princípio de pilar definitivo. Instalou, não tira mais. Tem essa parte de vantagem. Então, o pilar na posição, o torque do pilar, a confecção da provisória. Feita a provisória, dado o acabamento, vamos agora colher o osso para essa regeneração. Então, uma incisão supracristal, uma relaxante, e aí eu tenho uma quantidade óssea generosa, em que, reparem nessa foto, lá no fundo da remoção, eu vejo como se fosse uma geleiazinha. Esse é o estroma. Essa é a mágica, na minha opinião. Daí vem tanto o sucesso dessa técnica, porque ele vem com células osteogênicas maravilhosas. Aí a área, depois de removido o fragmento, aí o fragmento, o estroma medular, a osteoplastia, para que esse fragmento tenha o tamanho preconizado para aquele defeito, e o posicionamento do defeito, o imbricamento do defeito por baixo do tecido. Então, eu tenho ainda um gap abaixo desse, e eu tenho vários fragmentos desse osso que eu vou preencher esse gap, aproveitando. A cimentação da coroa, eu fiz um furo na coroa para o extravasamento do cimento, o máximo possível, porque um dos problemas de uma coroa cimentada em uma ativação imediata é justamente o cimento, que pode ir para essa região e complicar muito o caso no final. Então, sutura da área doadora, aí 6 meses após, e o resultado final é o início e o fim desse mesmo caso. Aí eu vejo completamente recomposto o meu periimplante. Um outro caso, aqui, já é uma área edêntula, em que havia já uma perda já de volume, não era nem só a parede, era uma perda de volume, e que, nos anos 2000, a opção seria um enxerto em bloco, não teria dúvida disso. Mas é possível instalar o implante imediatamente e regenerar concomitante à instalação desse implante. Esse caso foi feito por mim e pelo professor Rafael Monte Alto, na UF, e o defeito era um defeito tanto em espessura quanto em altura, né? Perdão, aqui entrou. Aqui sim. No passado, defeitos como esse, utilizaríamos enxertos em bloco, não é isso? Isso seria o preconizado, mas vejam que no enxerto em bloco eu tenho uma diferença de tecido do bloco para o leito receptor, que esteticamente vai cobrar um preço. Mas, hoje, o que a gente preconiza? Se eu tenho condições de instalar o implante, eu vou instalar o meu implante na posição ideal, na posição que a gente quer para a reabilitação, para uma prótese parafusada, o implante saindo a nível de símbolo. Eu tenho ainda um pequeno remanescente ósseo acima dele, mas é o suficiente para eu instalá-lo e regenerar essa perda óssea vestibular. Essa saboneteira aí foi utilizada uma membrana de colágeno, tipo 2, e biomaterial. Então, aí logo após a instalação do implante, e aí foi feita a confecção do provisório. Esse provisório foi instalado, foi dado o perfil ideal desse provisório, o perfil mais côncavo, e acompanhando, a gente obtém esse perfil de mucosa em relação ao defeito que a gente tinha antes. Agora, essa coroa vai ser substituída e
instalado uma nova coroa para melhorar essa estética. Outro caso aqui de uma fratura de um central. Nessa fratura de central, eu tenho perda de parte dessa minha parede vestibular, aí o central fraturado. Essa paciente, a gente remove o dente do paciente, no caso, utilizou-se o próprio dente como provisório, um padrão quadrado, essa ideia de classificar o formato do alvéolo remanescente, está no artigo do Vitor Clavijo, em que ele vai mostrando os diferentes tipos de alvéolo, de perimplante, no caso. Há uma medida padrão para a instalação do implante. O implante é instalado e preenchido o gap, como foi falado anteriormente. Após isso, um componente provisório é instalado e recortado. O dente foi totalmente desgastado na sua parte interna, aberto a parte palatina, de modo que o componente passasse por essa coroa, e, no caso, foi fixado com resina flow, inicialmente, depois preenchido o restante com resina composta, já que essa resina não vai liberar monômero e não vai gerar processos inflamatórios na minha mucosa periimplantar. O perfil, nós utilizamos um perfil mais preconizado atualmente, que é um perfil côncavo, em que a gente avalia o espaço crítico e subcrítico, dando espaço para que essa mucosa promova um colarinho espesso e firme, sólido, ao redor dessa coroa na sua parte cervical. Então, aí, ao final, a coroa posicionada e aí o acompanhamento desse dente. Infelizmente, a paciente é fumante e não vai parar de fumar, foi uma coisa que ela falou que não ia parar, e ela começa a curar tudo. Por mais que se limpe, ela volta sempre com nicotina. Mas o caso agora vai terminar, um caso dentista dela. Ela veio para fazer somente o implante e ver essa parte do perimplante. Agora ele vai trocar o dentinho dela por uma coroa definitiva. Nesse outro caso, como eu falei anteriormente, quando eu tenho uma alteração da margem gengival, há grande indício de que eu tenha um defeito além do ápice desse meu dente. Então, aqui eu já tinha, inclusive, uma fístula na região de ápice desse elemento 11, e tinha essa alteração da margem gengival, foi tratado endodonticamente, e a dúvida, na hora, é se a lesão do lateral tinha alguma interferência na lesão do central. Infelizmente, sim, as lesões se comunicavam, o que poderia levar a condenarmos o lateral também. Mas foi feita a opção de uma apsetomia do lateral, para tentar manter esse lateral, foi tratado endodonticamente e depois apsetomizado. Então, aí já é o defeito do central, não existe parede vestibular alguma e nem parede apical. Então, nesse caso, para nós obtermos uma estabilidade inicial primária, eu tenho que ultrapassar esse defeito. Então, no dia da cirurgia, aí o dente com a fístula já. No dia dessa cirurgia, nós levantamos um retalho um pouco mais amplo, de canino a canino. Ganhamos o acesso a essa lesão que comunicava do lateral ao central. Foi feita a remoção do central. Havia pouco osso remanescente acima do ápice, mas o suficiente para ancorar esse implante lá no ápice. E entendam que a distância para as paredes proximais era muito grande. Mas essas paredes proximais
elas tinham uma inserção óssea nos dentes vizinhos favoráveis. Então, a chance de eu obter o sucesso na minha regeneração óssea guiada aumenta. Então, foi feita a apsetomia, uma fresagem inicial desse implante, promovendo um ponto de entrada acima do ápice, instalado o implante, foi preenchido de biomaterial, o leito, e uma membrana de colágeno tipo 2 também, para manter aquela regeneração óssea guiada livre desse tecido epitelial. A sutura, aí o causador de tudo era uma fissura numa raiz, e aí o pós-operatório, e aí alguns meses após, e na hora da reabertura, o que nós temos? Nós temos uma perda de quantidade de tecido na região vestibular. Então, a opção foi, aí a perda parece melhor, uma concavidade na vestibular, a opção foi fazer uma desepitelização do palato, a divisão desse retalho do palato com microlâminas, no caso aqui a Scalpel Blade 001, dividido este retalho, esse retalho foi tunelizado à região anterior, e uma vez tunelizada essa região anterior, foi capturado esse conjuntivo e dobrado para baixo da parte epitelial da vestibular. Foi feito o provisório. E depois, na parte já da restauração, começou-se a selecionar. E aqui, o que mais interessa, que seria o aspecto radiográfico do resultado da instalação do implante e da apsetomia. Os níveis vizinhos da inserção óssea estão na mesma posição. Então, eles favoreceram o resultado. Eu tenho um nível ósseo acima da plataforma do implante. E o resultado na vestibular, talvez aqui agora sim merecesse um novo conjuntivo para melhorar essa faixa de tecido mucoso queratinizado, porque falta mucosa queratinizada na cervical dessa coroa, mas a paciente não quer mais fazer cirurgia. Falou que para ela está muito bom. Quem sou eu para discutir com ela? Então, se o resultado foi satisfatório para ela, mas fica aquele gostinho de quero mais, né, para devolver uma faixa de mucosa queratinizada satisfatória, que não acontece nesse caso. Então, era assim e ficou assim. Nesse outro caso, foi um caso encaminhado por um colega. Alô? Alguma pergunta? Não, professor, tudo tranquilo. Bom, esse caso foi encaminhado por uma colega que teve um problema de uma perfuração na raiz de um canino inferior e que levou à perda de toda essa vestibular desse elemento dentário. Tem alguns tópicos bem interessantes nesse caso. Então, aí eu tinha ainda um remanescente ósseo. Os remanescentes ósseos proximais estão íntegros, estão no mesmo nível de todos os dentes. E eu tinha uma faixa óssea na vestibular, acima do defeito, que eu não podia perder. Então, a exodontia dessa raiz, que não tinha mais como manter a raiz, ela teria que ser feita preservando essa faixa vestibular. Então, com microlâminas para realizar a sindesmotomia e com uma extração bem delicada, nós conseguimos extrair esse elemento dentário e manter a faixa óssea. Como eu sei que eu mantive a faixa óssea? Porque
nessa visão, ela está íntegra. Eu vejo que ela mantém o tecido. Mas reparem bem nessa faixa óssea agora, porque ela vai sumir durante o acompanhamento do caso, porque ela vai ser reabsorvida, porque quem mantinha essa faixa óssea era o ligamento periodontal. Então, vai ser impossível eu manter essa faixa, que é um remanescente daquele bundle bone, que é o osso fascicular vestibular. Então, eu tentei realizar o mesmo procedimento que eu fiz naquele central, que seria utilizar a coroa da paciente como provisório, mas, infelizmente, o implante não obteve o travamento inicial para eu ativar o implante imediatamente com o provisório. Então, o meu procedimento foi tunelizar a mucosa vestibular dessa região, tanto para mesial quanto para apical e para distal. Uma vez tunelizado, totalmente tunelizado, fiz a instalação de um implante. Esse implante não obteve o torque necessário para sua ativação, então decidimos colocar um cicatrizador personalizado, fazer um cicatrizador com o componente provisório e resina, tentando obliterar aquela entrada do que é o periimplante hoje, que era a entrada do alvéolo do dente. Então, aí o implante posicionado, foi feito um debridamento das paredes e utilizamos uma membrana de colágeno tipo 2, sendo que no formato em que ela entra dobrada. Para quê? Para que ela pudesse abrir na parte abaixo do epitélio e, com isso, ganhar um pouco mais de estabilidade. Então, essa membrana ela entra dobrada e os dois fios que estão ao lado abrem essa membrana. Eu entro com o fio pela mesial, saio no defeito, capturo uma parte da membrana e volto, como se fosse a instalação de um pedaço de enxerto conjuntivo, uma peça de enxerto conjuntivo. Dos dois lados eu faço isso. E quando eu puxo, essa membrana abre as duas aletas e eu preencho com biomaterial e fecho, tentando uma primeira intenção, já que está totalmente relaxado, porque foi tunelizada essa região vestibular, e coloco o cicatrizador personalizado. Aí totalmente fechado. No dia da cirurgia, dia 6, 4 dias após, já 14 dias após, e aí vamos acompanhando o fechamento dessa ferida com o passar do tempo. Obviamente, ela foi mantida com clorexidina o tempo inteiro, e vocês podem até achar que eu vou falar para agradar, mas em cima das feridas eu uso peroxidina em gel, né? Aí o fechamento, até a hora da reabertura, em que eu tenho a ferida já praticamente consolidada, o implante na posição que eu queria, aí na reabertura, o provisório, assim que tiramos, ele é polido, foi confeccionado e dando esse aspecto de concavidade. Já não existe mais aquela faixa óssea vestibular. Reparem que agora ali eu só tenho mucosa. Eu não tenho mais osso vestibular naquela região. E aí o fechamento vai se completando. Dia 2 de maio. E essa é a última imagem que eu tenho dela, em 14 de julho desse ano. Eu devo chamar essa paciente para voltar para a gente fazer um acompanhamento maior. A paciente não é minha, ela veio indicada só para fazer o implante e o fechamento dessa lesão. Um outro caso, esse caso foi realizado pela minha esposa, pela minha Isabeli, que
alguns de vocês devem conhecer. É um paciente que tinha já uma perda óssea também, que ultrapassava o ápice. Vocês podem ver que sempre há uma alteração da margem. Mas ele tem uma grande vantagem. Ele tem um fenótipo espesso, bem favorável para qualquer ROG que você, porventura, queira fazer. Então, foi feito o retalho, foi removida toda essa lesão. Era uma lesão considerável que não me permitia a instalação do implante concomitante à ROG, apesar de eu ter uma inserção óssea vizinha favorável. Eu não conseguiria um implante, o implante teria que ser um implante muito longo e ficaria muito mais descoberto de osso, vamos dizer assim, do que aquele implante anteriormente, em que ultrapassava também o ápice. Então, foi feita uma ROG, utilizei membranas de concentrado sanguíneo e enxertos associados a concentrados sanguíneos, foi feita a sutura, aí a peça que saiu, e um tempo depois, a ROG já consolidada, foi instalado um implante, e aqui já na reabertura, em que ela, aí um cicatrizador, ela mede a profundidade, tem 5,5 milímetros, ou seja, dá um perfil ótimo para a restauração. Eu tenho um perfil espesso. E aí ela finalizou com as coroas. E essas manchas embaixo são manchas de clorexidina. Que a gente sempre fala assim, mas a foto saiu manchada. Mas na hora de você fazer e tirar a foto ao mesmo tempo é complicado, sempre. E para a gente finalizar nosso bate-papo aqui dessa sexta-feira, eu vou fazer aqui uma breve menção ao professor Luiz Dantas, que está aqui na tela, ao lado do professor Guará, que desenvolveu essa técnica. O professor Luiz Dantas, ele tem uma importância muito grande na implantodontia do Rio de Janeiro. Ele morava em Niterói, né? Ele lecionou em Niterói, e essa técnica realmente são pessoas que pensam um pouco além ou fora do padrão normal. Segundo o Guará, ele pensa fora da caixa, né? Dessa caixa que a gente vive. Então, ele preconizou a utilização de um provisório. E esse provisório ele é instalado no momento da extração, mesmo em situações em que você não tem a parede vestibular. Esse provisório tem um desenho específico, que eu fiz essa animação, eu adaptei essa animação, para mais ou menos mostrar do que se aproxima a ideia. Eu recomendo que todos tomem conhecimento. Eu tenho um artigo que o Guará me passou, eu posso também passar, o artigo é público, quem tiver interesse, que é uma técnica realmente impressionante, de resultados como esse. Então, são ganhos ósseos em paredes em alvéolos que não têm menor parede vestibular, em que você pode fazer opção em que eu não tenho o nível ósseo. Se eu não tenho o nível ósseo, não é indicado que você instale o implante. E se você vai fazer alguma ROG, eu preconizaria a utilização dessa técnica de RAPG. Porque com essa técnica, você tem a chance de construir um novo rebordo somente com osso, sem biomaterial. E você só tem que aguardar os 6 meses necessários para a técnica. Então, aí são alguns resultados que essa técnica que o professor Guará apresenta, e é impressionante o resultado. Então, a escolha do tema de ser não tem parede vestibular, ou implanta ou regenera, foi parte para tentar divulgar cada vez mais essa técnica, né? Entre outras. E mostrar que é viável você instalar implantes, mesmo em situações que você não tenha essa parede vestibular.
mesmo em situações que você tem uma grande lesão. O cuidado que você tem que tomar é de remover toda aquela lesão. Né? E para você remover a lesão, você tem que ter a certeza de uma cureta capaz de fazer isso. Eu costumo falar para os nossos alunos que as curetas que nunca ninguém afiou uma cureta de Lucas. Pelo menos eu nunca vi ninguém afiando uma cureta de Lucas. Me desculpem se alguém já afiou. Mas afiar cureta de Lucas ninguém viu. Mas existem curetas hoje serrilhadas que não são excelentes para isso. Então, se você está se propondo a realizar essa ou aquela técnica, a primeira coisa que você tem que ter é um instrumental adequado. Não entre em uma técnica tentando adaptar um instrumental para aquela técnica. Não vai surtir o resultado. O efeito não vai ser o mesmo. Então, você tem que ter o instrumental adequado, um bom material, um bom biomaterial, né? Utilize biomateriais de qualidade. E reparem que eu procurei não falar nenhum tipo de marca, porque eu usei ali mais de um tipo, e seria leviano da minha parte falar mais desse ou mais daquele. Mas procurem bons biomateriais e trabalhar com bons sistemas de implantes. Nessa apresentação, pelo menos, temos 4 tipos de sistemas de implantes diferentes. Então, eu não vim aqui hoje falar de sistema de implante. Eu vim aqui falar de um detalhe do nosso planejamento mais do que execução. E mostrar que é viável. Você pode obter resultados desse ou daquele jeito. Regenerando, instalando e regenerando concomitantemente. E outra coisa, cerque-se de pessoas dispostas a realizar o mesmo trabalho que você. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar com pessoas maravilhosas ao meu lado. Eu teria que ficar aqui uns 10 minutos falando os nomes, mas todos aqueles que trabalham comigo e que se movem pela mesma vontade e pelo mesmo, não posso falar tesão, pelo mesmo, vamos dizer assim, satisfação de ver o seu resultado, eu tenho só o meu muito obrigado a todos eles. Maurício, eu espero que eu tenha agregado alguma coisa nessa sexta-feira à noite, pós-jogo do Brasil, em que está todo mundo um pouco mareado, né? Mas em pé. Professor, uma excelente apresentação e é sempre dúvida, né? Para a gente que faz implante, a gente que trabalha com periodontia, trabalha com implante, a área estética é sempre uma dúvida para quem está começando, para quem já tem uma curva de aprendizado também lá em cima, é sempre dúvida. A gente acontece na rotina, né? Sucessos e insucessos, e a gente vai aprendendo, e a gente vê, né, o tempo de estrada, né, de que o senhor tem, e mostrando os casos, inclusive antigos, né? E lá já se pensava numa estética rosa associada a uma estética branca, e não só ancorar implante e osso integrar, né? Hoje a gente sabe que o nível de exigência dos nossos pacientes é muito grande, e a gente também tem que acompanhar esse nível de exigência, né, e trazer sempre as melhores soluções. Então, assim, o senhor mostrou casos tranquilos, vamos dizer assim, de um implantodontista manobrar o tecido mole, o tecido ósseo. Hoje a gente sabe que não tem como o implantodontista não manipular tecido mole, não tem como, ele tem que ter uma noção, e não precisa ser especialista em periodontia para fazer certos procedimentos. Então, assim, se alguém tiver perguntas para fazer, coloca aí no chat, fica aberto. Né, o professor Aldir, aproveitar aqui, né, essa vasta experiência e, enfim, conhecimento científico, mão, né, resultados, né, eu tenho certeza aí que é uma enciclopédia de resultado aí. Então, quem tiver dúvida, quem quiser colocar, como vinho, né? Vai ficando bom. Me senti uma Matusalém, que eu vou tirar esse cavanhaque branco hoje. O pessoal tem dúvida, tem pergunta? Deixa eu ver no chat o que estão...
O pessoal está parabenizando o senhor no chat, Obrigado a todos. provavelmente seus alunos também. Mas a maioria eu acho que não precisa de nota mais não, porque o que eu vi aqui já passaram, já são antigos. Eu preciso, hein? Você, o que você está fazendo aí, Jefferson? Eu O vou pessoal tem atrás de... pergunta? O pessoal tem pergunta? Bom, acho que então que a gente pode encerrar. Professor, em nome do grupo, que a gente tem o privilégio de receber pessoas como o senhor aqui, né? E só somar, só contribuir. Tenho a certeza que contribuiu e muito, mesmo para a gente que já vem fazendo implantes já há algum tempo, a gente sempre aprende. Eu digo que aqui é sempre uma escola, uma troca de experiência, né? A gente está sempre, essa curva de aprendizado, ela é eterna, né? E a gente tem aí o privilégio de ter você hoje aí com a gente, trocando essas experiências, com esses casos clínicos maravilhosos aí. Então, muito obrigado mesmo. E logo, logo a gente vai estar estendendo um novo convite aí para o senhor voltar e continuar nessa curva que a gente está aqui de aprendizado. Maurício, se quiser encerrar. Muito obrigado, professor. Primeiro, grande satisfação vê-lo com saúde, bem. E, mais uma vez, aí é até um pouco emocionante para mim a sua presença aqui conosco, sempre me dando apoio, sempre desde novo, desde mais antes disso tudo aí começar. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado Eu que por tudo agradeço. e parabéns por mais uma brilhante aula. Eu que agradeço, Cossati. Deixa eu explicar. Esse jovem que está na minha frente aí, no dia da formatura dele, eu tive uma longa conversa com ele. Se ele pensa que eu esqueci, eu não esqueci, não. Lembra disso? Lembra? Conversamos durante muito tempo. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelos tios. E eu conheço ele há muito tempo. Não que eu seja muito velho, mas sou um pouco mais velho que ele. E ele vem a ser da turma da minha mulher, né? O que aproxima mais ainda a gente. Eu agradeço e falo o seguinte: a importância que tem dessas reuniões, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas, assistir algumas. A do Guará, eu acredito que tenha sido muito boa, porque eu tive com o Guará recentemente, né? Ele esteve na UF apresentando também uma conferência, e isso é muito legal, muito legal. Parabéns à Lácia, parabéns ao Maurício, que eu sei que está diretamente ligado a isso, de frente com isso aí, a você, João, e ao Edson, né? A todos, a Alessandra, que também participa, eu sei. Parabéns a todos, e a todos que estiveram aqui até agora participando. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. E contem comigo, o que precisar, Maurício, é só entrar em contato se alguém pedir alguma coisa, algum daqueles artigos, qualquer coisa, tá bom? Combinado, E professor. estou na UF, estou sempre lá na UF, se quiser encontrar, é só chegar lá, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado, senhor.